Graça e paz, amados do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. Estou falando sobre os heróis do Novo Testamento, falei sobre o apóstolo Paulo, Barnabé, Marcos, o autor do primeiro evangelho, falei sobre Timóteo e hoje, meu irmão, eu vou falar sobre Tomé. É isso aí mesmo. Talvez você já esteja aí se perguntando, mas como assim? Tomé foi um herói do Novo Testamento? Pois bem, é isso que nós vamos ver. O título da nossa lição de hoje é Tomé, o crítico da verdade. O nosso texto bíblico, irmãos, está em João 14, do 1 ao 5, e Evangelho de João, capítulo 20, do 24 ao 27. João 14, do 1 ao 5, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Ao versículo 6 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pula aí, capítulo 20. Do 24 ao 27 diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio dele e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Palavra do Senhor. Meu irmão, nós temos 3 objetivos para a nossa lição de hoje. Primeiro, é entender que Tomé, escolhido pessoalmente por Cristo para o seu ministério apostólico, era um homem crístico, o que, em determinados momentos, limitava a sua compreensão da verdade. O segundo objetivo nosso, meu amado, é saber que os desafios à fé cristã se apresentam cotidianamente na vida dos crentes. Você ouviu o que eu falei? Todos os dias, meu irmão, todos os dias se apresentam diante de nós grandes e poderosos desafios. E terceiro e último objetivo nosso é compreender que os eventuais lapsos de fé encontram plena restauração em Cristo. Pois bem, meu irmão, os evangelhos sinóticos e o livro de Atos cita Tomé como um dos 12 homens escolhidos por Jesus em seu ministério terreno para segui-lo. Isso você encontra em Mateus 10, do 2 ao 4, diz assim: Ora, os nomes Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado Tadeu, e Simão, o zelote, Judas Iscariote, aquele que o traiu. Se você for em Marcos, capítulo de número 3, 16 ao 19, diz assim, meu irmão: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André e Filipe, Bartolomeu e Mateus,
e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote, Judas Iscariote, o que o traiu. Bom, o seu nome, irmãos, ele encontra-se vinculado ao nome de Mateus no primeiro evangelho, nós vimos isso aqui, e também o nome Tomé se encontra vinculado ao de Filipe, em Atos capítulo 1, versículo 13. O que parece reforçar a tática utilizada por Cristo de organizar os seus discípulos em dupla. Lucas 10, versículo 1, mandou eles irem de 2 em 2. No entanto, meu irmão, e aqui está um ponto bacana da nossa lição, João, o evangelista, nos permite conhecer, ainda que minimamente, alguns traços da personalidade deste tão importante personagem neotestamentário. Meu irmão, se você for em João, capítulo 11, 16, você vai ver ali o traço da personalidade de Tomé. Se você for em João 14, versículo de número 5, você vai encontrar ali traços da personalidade de Tomé. Se você for em João, irmãos, capítulo 20, a partir do 24, você vai encontrar ali traços da personalidade de Tomé. Se você for no Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo 22, também vai encontrar ali, meu amado, traços da personalidade de Tomé. Amados, a vida e as obras de Tomé transpassam em muito as armas identitárias que, comum e injustamente, referenciam. Quando as pessoas ouvem o nome Tomé, associam a quê? A incredulidade e a falta de fé. Isso não só pessoas fora do Evangelho, mas pessoas dentro do Evangelho também. Muitos irmãos, quando escutam o nome Tomé, automaticamente associam o nome à incredulidade e à falta de fé. Automaticamente eles pensam assim: ih, rapaz, aquele cara, aquele incrédulo. Ih, caramba, aquele cara que não tinha fé. Mas não é assim, meu irmão. E a lição de hoje tem justamente este propósito, sabe? De abrir a nossa visão a ponto de enxergarmos Tomé de outra forma, de outra maneira. Não como incrédulo, não como homem sem fé, mas como um herói do Novo Testamento. O primeiro tópico da nossa lição fala Tomé, o homem. E aqui nós vamos ver a origem e fontes extra-bíblicas. Irmãos, o homem, escute isso, que foi assaltado pela dúvida lá no Evangelho de João, capítulo de número 20, é o mesmo que se mostrou disposto a morrer por Cristo. Caramba, é muita doideira, irmãos, porque em uma hora Tomé está mergulhado até o pescoço em dúvidas. No outro momento, esse mesmo Tomé, ele está disposto a enfrentar a morte por causa do nosso Senhor. Isso está no Evangelho de João, capítulo 11. Ele tanto nos revela, irmãos, a fragilidade das convicções humanas, quanto nos mostra a possibilidade de utilizar a incerteza como matéria-prima para construir a fé genuína. É isso que ele nos mostra, meu irmão, com essa coisa de uma hora estar em dúvida e outra hora querer enfrentar até a morte. A origem, o seu nome, irmãos, é Tomé ou Dídimo. Nós lemos no texto aqui, o texto básico. O seu nome deriva-se do vocábulo aramaico que significa gêmeo, termo sugestivo para demonstrar a luta interior do apóstolo entre a fé e a razão. O Evangelho de João se refere a ele por 3 vezes como Dídimo. João 11, 16, João 20, 24,
João 21, versículo de número 2. Existem várias hipóteses incertas, né, e não confirmadas sobre quem teria sido o irmão gêmeo. No entanto, a opinião mais prevalente é de que seria uma irmã por nome Lísia. Algumas fontes históricas, como Eusébio de Cesareia, amados, afirmam que o seu outro nome era Judas. Provavelmente, Tomé era um pescador, visto que ele estava no mar de Tiberíades, na companhia de Tiago e João, Pedro e Natanael, e outros 2 discípulos, quando Jesus apareceu depois de ter ressuscitado. Ainda estou no Evangelho de João, capítulo 20, amados. Alguns estudiosos acreditam que ele seria nativo da Galileia. Contudo, existe outra tradição que aponta Antioquia como lugar onde o apóstolo teria nascido. Olha que coisa bacana, irmãos. Só lendo, né? Só estudando, só pesquisando que você descobre esses detalhes tão maravilhosos na vida dos personagens bíblicos. Aí nós temos as fontes, né, extra-bíblicas. O texto bíblico, meu amado, ele não fornece dados biográficos suficientes para elaborarmos com exatidão um perfil do apóstolo. Porém, né, todavia, entretanto, textos não canônicos, como o Evangelho de Tomé, por exemplo, revelam a sua proximidade com o Messias. Argumenta-se que esse livro é tão antigo quanto os evangelhos canônicos. Os Atos de Tomé, outro texto não canônico bastante conhecido, descreve o apóstolo como missionário na Índia. Os documentos ali dos apócrifos do Novo Testamento, eles contêm o quê? Evangelhos, contêm cartas, né, revelações, atos dos apóstolos e também liturgia. Uma fonte recente citou que existia, meu amado, que existe, melhor, né, dizendo, 75 obras desse tipo. Por exemplo, o Evangelho da Infância de Tomé, um apócrifo do Novo Testamento, escrito ali por volta de 150 depois de Cristo, que conta a história de Jesus sendo criticado por uma criança de 5 anos por fazer pombos de argila no sábado. Né? Diz a história que ele bate palma, manda que saiam dali, e os pombos de argila se transformaram em pombos reais e voaram. Essas histórias, elas na verdade fazem parte dos livros de ficção, de literatura cristã muito antiga, né, meu irmão? Muito antiga. Estudantes aí do Novo Testamento podem lê-la nas coleções dos apócrifos do Novo Testamento. Então, se você nunca fez isso, né, eu te aconselho a fazer, apesar dos apócrifos não serem livros inspirados por Deus, né, eles são importantes para o estudante da Bíblia Sagrada, porque contém ali histórias, irmãos, extraordinárias, e vale a pena dar uma olhadinha. O segundo tópico da nossa lição fala de Tomé o apóstolo, e aqui nós vamos ver uma atitude de coragem e amor, e a pergunta que nos revelou o caminho, a verdade e a vida de uma única vez. Irmãos, apesar de a cultura popular apresentar Tomé como sinônimo de incredulidade, a tradição eclesiástica nos dá testemunho de que o apóstolo protagonizou um grande trabalho evangelístico na Síria, na Pártia, na Pérsia e na Índia. Alguns estudiosos acreditam que ele teria sido sepultado em Edesa, atual Turquia. Outros acreditam que ele teria sido martirizado na Índia por causa de Cristo. Vale ressaltar, irmãos, que não há consenso, né, com relação ao ano da sua morte. Mas nós podemos, é claro, de maneira muito resumida, mostrar aqui 2 episódios em que o apóstolo nos revela
a intensidade da sua fé. E aí nós temos uma atitude de coragem e amor. Irmãos, Jesus, a palavra de Deus diz que estava em Jerusalém, à época da festa da dedicação. Isso está em João, capítulo de número 10. Os judeus queriam apedrejá-los, apedrejá-lo, melhor dizendo, por blasfêmia, porque ele falava a respeito da sua messianidade. Isso está em João, capítulo 10, a partir do 31. Possivelmente, motivado aí por essa comoção popular, o mestre cruzou o Rio Jordão. E ali ele fica sabendo que Lázaro, irmão de Marta e Maria, morrera. Aí Jesus faz o quê? Ele decide retornar à Judéia. Mas os discípulos tentam dissuadi-lo, visto que ele quase fora apedrejado dia antes. E vale ressaltar, irmãos, que pela conjunção verbal utilizada, os discípulos não tinham a intenção de retornar com ele, porque o texto diz: tornas tu. Tomé, nesse momento, se faz porta-voz do grupo e diz: vamos nós também para morrer com ele. Apesar do aparente pessimismo da proposição, uma vez que Jesus fala de vida e não de morte, sua atitude nos revela a coragem e o amor de um discípulo que naquele momento estava disposto a morrer com o mestre. Podemos inferir, irmãos, deste episódio, que Tomé estava disposto a levar a sua fé em Jesus às últimas implicações, prontificando-se inclusive a dar a sua própria vida em favor do seu mestre. Aí temos a pergunta que nos revela, o caminho, a verdade e a vida de uma única vez. O tom terminantemente categórico que encontramos nas falas de Tomé traduz principalmente o seu desejo, meu irmão, de conhecer a verdade. Tomé, ele ousava perguntar quando as respostas pareciam óbvias. Aparentemente, ele não temia ali passar por incrédulo ou até mesmo por ignorante. Este traço da personalidade do apóstolo fez o mundo conhecer em uma única vez a frase: quem Jesus é. Tomé, mais uma vez, fazendo-se porta-voz do grupo, pergunta ao mestre: nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Aí Cristo imediatamente responde a ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amado, a intervenção de Tomé em um primeiro momento pode nos parecer descabida, sabe? Porque no vocábulo anterior Jesus tinha afirmado: vós sabes para onde eu vou e vós sabeis também o caminho. Porém, irmãos, não há registro de que Cristo o tenha repreendido por esta colocação, ou de que Tomé tenha pedido desculpas pelo ocorrido. Tal episódio, ele nos permite compreender que o Senhor sabe diferenciar os que querem de fato conhecer a verdade dos que desejam simplesmente confrontá-las sem uma motivação superior, propondo a cada interlocutor uma resposta adequada. Aí temos o terceiro ponto da nossa lição, que fala de Tomé: o duvidor rende-se à verdade. E aqui nós vamos ver as incongruências humanas, a incredulidade de Tomé e o confessor da divindade de Cristo. Meu irmão, como eu já acabei de dizer, Tomé
ficou conhecido entre os cristãos como um homem sem fé, como um incrédulo, como alguém que não se deve imitar. No entanto, resumir a biografia de qualquer personagem a um único episódio é, no mínimo, injusto, meu irmão. Além disso, uma mesma atitude pode nos trazer lições diametralmente opostas. Ironicamente, foi a sua necessidade de comprovar graficamente a ressurreição de Jesus que conferiu ao cristianismo a prova cabal da sua vitória sobre a morte. Olha aí, que coisa linda. Aí nós temos as incongruências humanas, né? Porque provavelmente, irmãos, o traço de personalidade mais marcante, né, de Tomé seja o critismo, né? O apóstolo, ele tendia a interpretar os acontecimentos a partir de algum critério prévio. Olha só que coisa. A primeira pessoa a quem Jesus apareceu depois de ter ressurgido foi Maria Madalena, Marcos capítulo 16. E o texto não nos revela explicitamente se ela pediu permissão para tocá-lo. No entanto, o mestre a advertiu para não fazê-lo, visto que ainda não havia subido ao Pai. Isso está em João, capítulo 20. Porém, aos discípulos, sem que qualquer um deles tivesse solicitado, Cristo mostrou as suas mãos e o lado. E vale ressaltar aqui que nesta hora, Tomé não estava presente ali com os discípulos. Os sinóticos, eles nos dão ciência de que alguns duvidaram da ressurreição de Cristo sem explicitar o nome do apóstolo. É só você ir em Mateus 28, né? Marcos 16, Lucas 24. Apenas João faz referência a Tomé como aquele que duvidou. O mestre havia dito aos seus discípulos que seria morto, meu irmão, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. No entanto, eles não tinham compreendido a Escritura. O que diz a palavra? Era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Aí Tomé ousou expor dúvidas que possivelmente, meu irmão, assolou a mente de alguns discípulos naquela ocasião. Essa atitude revelou a todos de forma tangível e clara a divindade do Messias. Aí nós temos a incredulidade de Tomé. Meu irmão, as Escrituras, elas não revelam porque Tomé não estava presente no momento em que Jesus apareceu aos discípulos. É possível que ele tenha sido, ou tenha se isolado, né, por se sentir desorientado, né, desamparado, melancólico, triste, né, por causa da ausência do mestre. Pode ser que isso tenha acontecido. Provavelmente, Tomé imaginou que as aparições de Cristo relatadas pelos apóstolos eram alucinações produzidas pelo desejo que eles tinham de rever a Jesus, porque eles não dizem para Tomé, nós vimos Jesus. Talvez Tomé deve ter pensado assim, caramba, os caras estão com tanta vontade de rever Jesus, que para onde eles olham, eles veem o Messias. Aí mais uma vez, irmãos, explicitando o seu espírito crítico, né, que precisava avaliar situações a partir de critérios prévios, ele disse que só creria se visse o sinal dos cravos e se pusesse a mão e o dedo no lugar dos cravos e se pusesse a mão no lado do mestre. Ele falou assim, cara, ó, vocês estão falando que viram Jesus? Ih, eu não acredito não. Eu só acredito se eu ver lá, ó, o sinal dos cravos. Se eu puser a mão e o dedo no lugar dos cravos. Se eu puser a mão no lado dele, aí eu vou acreditar. Aí diz a palavra que 8 dias depois,
Cristo apareceu novamente aos discípulos. E dessa vez, quem está entre eles? Tomé, meu irmão. Tomé estava lá. O mestre repreendeu ele por sua incredulidade, permitiu-lhe tocar a prova material da sua ressurreição. Que coisa linda, meu irmão! Quase como lamento, né, pela necessidade particular que o apóstolo demonstrava, Jesus disse assim, ó, porque me viste, creste, Tomé? Bem-aventurado, aleluia, os que não viram e creem. Que coisa linda, meu irmão! Provavelmente, nosso Senhor quis ensinar a todos que existe um tipo especial de felicidade vinculada à fé que está além das evidências físicas. Aí nós temos o confessor da divindade de Cristo. Quando Jesus se apresenta aos seus discípulos, né? Outra vez eles estão aonde? Trancados, possivelmente com medo. E nessa ocasião, o mestre parecia ter um objetivo bastante definido, porque o texto diz que ele se apresenta a Tomé. Ele entra no recinto, sauda os homens que ali estavam e, sem rodeio, meu irmão, ele se dirige para Tomé. Tomé, provavelmente, né, com certeza, ele olhou para as cicatrizes existentes em seu corpo. O texto bíblico não informa se ele chegou a tocar o mestre. E após ouvir as palavras de libertação que lhe foram dirigidas, fez a grande confissão da divindade de Cristo. Ele disse, Senhor meu, Deus meu. Cara, é demais, meu irmão, é demais. Aí o texto bíblico vai dizer que Tomé continua com o grupo, né? E foi privilegiado porque viu Jesus ascendendo aos céus. O que a história nos conta é que a sua dedicação subsequente a Cristo foi tão veemente quanto intenso havia sido seu anterior espírito de incerteza. Como nós vimos no início da lição, irmãos, o apóstolo protagonizou um grande trabalho evangelístico na Síria, na Pártia, na Pérsia e na Índia. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a revelação, irmãos, que Cristo fez de si mesmo a Tomé nos ensina que todo cético pode apresentar suas dúvidas a Deus. Sabe por quê? Porque é Ele que sonda a sinceridade do coração humano e reconhece as limitações que lhes são impostas pelo pecado. Jesus mesmo falou, aquele que recebe, aquele que busca recebe, o que bate se abre. Acolhemos, meu irmão, pois a exemplo de Jesus, os que precisam de mais fé. Quando você encontrar alguém que não tenha tanta fé como você, não desdenha não, não desfaz não, acolhe ele como Cristo acolheu Tomé. Tomé, em contrapartida, mostra-nos que o mais importante na vida cristã não é a maneira como iniciamos, mas o fim de todas as coisas é melhor que o princípio. Eclesiastes capítulo 7. Ou seja, precisamos compreender que mais desafiador que começar a obra é terminá-la. Como diz Filipenses capítulo 1, a vida deste servo de Deus nos inspira a prosseguir, ainda que a dúvida pareça tragar a nossa fé. Ei, meu irmão, vamos firme, vamos em frente, vamos para cima, ainda que tenha muitas dúvidas pairando sobre a sua mente, continue caminhando, continue acreditando que com certeza absoluta, num momento ou outro, Jesus faz o que fez com Tomé, se apresenta a você para retirar as dúvidas do seu coração. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.